Diante da presença do mal, e muito antes dos humanos caminharem sobre a terra, os céus eram um reino de bondade infinita. A perfeição permeava tudo. Cada anjo brilhava com luz resplandecente e nutria profundo respeito por seu Pai, o Criador de tudo. Entre esses seres celestiais, Lúcifer se destacava como o mais eminente. Ele era o ápice da perfeição, dotado de sabedoria e beleza incomparáveis. O mais inteligente, poderoso e estimado de todos, Lúcifer conquistava a admiração de todo o céu. Ele era a glória suprema da criação de Deus, o primeiro ser moldado pelas mãos onipotentes de Deus e a alegria de seu Criador. Deus concedeu a Lúcifer um poder inigualável, tornando-o inferior em intelecto apenas a ele mesmo. Contudo, Lúcifer não estava isento de falhas. Ele permaneceu irrepreensível em sua conduta até que o mal foi encontrado dentro dele. Assim, ele se tornou a origem de toda a corrupção e miséria no mundo. Transformou-se no príncipe das trevas, o corrompedor de almas, o mestre da ruína. Ele assumiu o nome de Satanás. Sua queda deixou uma marca indelével no céu. Embora a luz prevalecesse, ela jamais seria a mesma. Como um espelho quebrado, o paraíso relembraria eternamente a traição. A história de Lúcifer serve como um solene lembrete de que até mesmo a estrela mais brilhante pode sucumbir às sombras. Mas o que levou a essa transformação? Como a tranquilidade se tornou um campo fértil para a malevolência? Nos tempos anteriores a essa calamidade, os céus eram agraciados por Lúcifer, uma criação esculpida para encarnar a perfeição. Ele foi designado como querubim guardião, habitava no monte sagrado de Deus e caminhava entre as pedras em brasa. O céu é um domínio de ordem impecável, uma estrutura celestial onde cada anjo tem uma missão e propósito distintos. No topo da hierarquia celestial estão os serafins, que se assemelham a chamas vivas, brilhando com amor e santidade e entoando incessantemente: Santo, Santo é o Senhor Todo-Poderoso. Abaixo deles estão os querubins, guardiões do conhecimento divino e defensores dos mistérios do cosmos, atuando como barreiras contra qualquer impureza. Mais próximos da terra operam os arcanjos e os anjos. Arcanjos como Miguel e Gabriel atuam como mensageiros em momentos decisivos, figuras valentes que empunham seus mandatos divinos como espadas. Por fim, os anjos mais próximos da humanidade são os guardiões das almas, guiando-nos pela vida e afastando forças malignas. Nesse arranjo divino, Deus buscou criar algo extraordinário. De sua sabedoria infinita e amor, ele criou Lúcifer, a estrela da manhã, personificando perfeição, sabedoria e beleza deslumbrante. Lúcifer era mais do que uma figura encantadora. Ele era um líder, uma luz guia para os outros anjos. Seu carisma era irresistível e sua presença inspirava respeito e lealdade. Ele se movia entre os anjos com uma elegância incomparável. Serafins e querubins prestavam atenção a cada uma de suas palavras, e até mesmo Miguel, o formidável guerreiro, respeitava sua sabedoria. Lúcifer liderava os coros celestiais, orquestrando seus hinos ao Criador com zelo e intensidade. Sua voz era como um farol na noite, iluminando os caminhos nas expressões espirituais e nas orações. Deus não criou o mal, mas sim algo perfeito. No entanto, Lúcifer, deslumbrado por seu próprio brilho, permitiu que o orgulho brotasse dentro dele. Sua sede de glória o envolveu como uma chama oculta, consumindo-o gradualmente. As Escrituras revelam o início de sua queda. Seu coração se envaideceu por causa de sua beleza, e você corrompeu sua sabedoria por causa do seu esplendor. Seus próprios dons levaram à sua ruína. A beleza que antes conquistava admiração tornou-se a raiz de sua perdição, e a sabedoria que antes inspirava tornou-se o instrumento de sua autodestruição. Consumido pelo orgulho,
Ele aspirou a ultrapassar seu papel designado, a elevar seu trono acima das estrelas de Deus. Ele proclamou em seu coração: subirei aos céus, exaltarei meu trono acima das estrelas de Deus. Subsequentemente, os céus tremeram. Uma rebelião começou e a paz se fragmentou como um vidro delicado. O próprio Jesus apresentou um relato marcante ao dizer: eu vi Satanás cair como um relâmpago do céu. Em um instante, Lúcifer foi expulso para as profundezas, exilado da luminosidade que outrora fora sua morada. Sua grandeza se apagou e seu esplendor foi envolto em trevas. A estrela da manhã foi cortada, a brilhante entidade celestial extinguiu-se. Mas surge a pergunta: como isso aconteceu? Apesar de sua influência significativa, Lúcifer é mencionado raramente nas escrituras sagradas. Por que uma figura tão importante é tão pouco referenciada? Antes de mergulhar na grande rebelião celestial de Lúcifer, é importante reconhecer que, nas escrituras, seu caráter permanece enigmático. Ele é abordado apenas em fragmentos. A Bíblia relata sua história em versos esporádicos, escritos em linguagem metafórica. Esta narrativa é extraída não apenas da Bíblia, mas também de escritos adicionais, como a História do Mundo Angélico, do padre José Antônio Fortea, e obras de Santo Agostinho, nas quais Lúcifer simboliza a ambição de superar o Criador. Agostinho observa que Lúcifer, cegado por seu próprio brilho, tentou se equiparar a Deus e por isso foi expulso, deixando uma lição eterna. Agora, vejamos como a alma de Lúcifer começou a se corromper. Sua jornada rumo às trevas teve início com um pensamento quase imperceptível. Ele refletiu silenciosamente: e se minha luz pudesse brilhar mais? E se minha glória não precisasse sempre servir a outro? Essas perguntas eram sutis, quase invisíveis, mas plantaram sementes que cresceram no silêncio de sua mente. Ele começou a se imaginar elevado, sentado em um trono, recebendo adulação, e a cada tarefa que realizava, a voz interna o incentivava cada vez mais. Enquanto isso, o céu continuava em perfeita harmonia, mas algo dentro de Lúcifer tornava-se cada dia mais distante. Os anjos começaram a perceber sua transformação. Ele tornou-se contemplativo e misterioso. Certo dia, Gabriel o procurou e perguntou: Lúcifer, irmão, o que pesa em seu coração? Sua luz parece inquieta. Lúcifer o olhou e respondeu: há coisas que até nós não podemos compreender, querido Gabriel. Gabriel sentiu um arrepio de desconforto, mas Lúcifer desviou o olhar, escondendo qualquer outro sinal do tumulto que crescia dentro dele. Aos poucos, Lúcifer começou a negligenciar suas responsabilidades. Sua voz, antes líder no coro celestial, silenciou. A ausência de sua presença era palpável, como uma estrela desaparecendo do céu. Nas reuniões de louvor em que ele costumava liderar, agora participava com pouca energia, seu olhar vagueando para cima, cheio de orgulho e ressentimento. Embora o céu operasse sob diretrizes claras, ele era livre de restrições. Deus havia concedido a cada anjo a liberdade de amar e servir perfeitamente, incluindo o dom do livre-arbítrio. Enquanto Lúcifer lutava com seus impulsos de luz e sombra, os anjos ao seu redor sentiam uma tensão inquietante, o equilíbrio precário de suas escolhas. Alguns, fascinados por sua magnificência, começaram a ouvir suas palavras com um novo interesse, seguindo-o em silêncio, como se sua luz pudesse guiá-los para um destino diferente. Certo dia, um querubim, notando sua mudança, aproximou-se e perguntou: Lúcifer, você perdeu a alegria de cantar? Com um sorriso frio, Lúcifer respondeu: descobri outros interesses. Talvez exista algo além do que compreendemos atualmente. Foi então que Lúcifer fez sua escolha fatídica. A centelha dentro dele transformou-se em uma chama,
e essa chama explodiu em uma declaração ardente: subirei acima das mais altas nuvens, serei como o Altíssimo. Naquela noite, sua luz mudou. Ele já não era mais o farol de adoração, mas uma tocha de ambição desenfreada. A paz perfeita do paraíso sofreu seu primeiro abalo de dissensão. Seu nome, portador da luz, não era um simples título. Ele era o arauto da aurora, a estrela da manhã que surgia primeiro, lançando luz sobre as trevas da criação. Cada anjo ouvia suas palavras com reverência, pois Lúcifer falava de Deus de uma maneira inigualável. Os anjos, longe de serem ingênuos, eram reflexos da pureza divina, sábios e formidáveis. No entanto, não era por afetos frágeis, falsidades ou promessas vazias que Lúcifer os cativava, mas por meio de seu carisma arrebatador e sua autoridade firme. Ele não buscava enganar os anjos como um trapaceiro faria. Ao contrário, falava com fervor e uma visão tão persuasiva que muitos eram atraídos por ele, vendo-o como uma estrela cadente que iluminava momentaneamente. Lúcifer emergiu como um líder de brilho profundo e singularidade, digno de lealdade. Sua virtude, autoridade, respeito e influência foram todos conquistados. Para compreender a verdadeira essência desta obra-prima de Deus, seria necessário entender por que até o próprio Deus havia elogiado sua criação no livro de Jó. Nem mesmo sua transgressão pôde macular o artesanato divino. Mesmo em sua queda, ele permaneceu formidável. O aviso divino foi entregue. Deus o convocou em meio ao silêncio sagrado. Sua voz, ressonante como um rio profundo, dirigiu-se a Lúcifer com afeto e paciência. Lúcifer, meu filho, o ápice da perfeição, percebo seus pensamentos se afastando de mim. Seu coração abriga ideias que o distanciam do eterno. Calmo, porém radiante, Lúcifer encarou o Criador e retrucou: Pai, não foi o Senhor quem me criou para buscar e compreender? Meu maior desejo é desvendar a profundidade de suas obras. Isso é errado? A tristeza de Deus era profunda, mas contida. Seu coração vasto e paciente reconhecia a vulnerabilidade inerente à liberdade que havia concedido. Ele sabia que sementes de arrogância podiam brotar mesmo nos terrenos mais sagrados. Lúcifer, continuou Deus suavemente, sua busca por conhecimento é louvável, mas seus pensamentos estão se voltando para si mesmo. Você está se encantando com o brilho que lhe concedi. Esquece que esta luz é apenas um reflexo do meu amor, não um poder que lhe pertence. Lúcifer desviou os olhos, mas internamente uma chama de incompreensão e orgulho começou a arder. Meu Senhor, não desejei nada além de sua criação. Minha luz, esta luz, é o presente que me deu. Como eu poderia me desviar de ti se sou a personificação de sua vontade? Deus o observou com olhos repletos de ternura infinita, percebendo que Lúcifer começava a enxergar o esplendor de sua própria glória como um fim em si mesmo. Embora ele ainda não tivesse pecado, seu amor estava diminuindo. Cheio de compaixão, Deus estendeu a mão para ele, dizendo: Filho, lembre-se da fonte de toda a luz. Não deixe que seu coração seja consumido pelas sombras. Volte-se para mim, e seu esplendor verdadeiramente florescerá. E juntos alcançaremos uma grandeza além de qualquer esforço solitário. No entanto, Lúcifer não se sentiu tranquilizado nem em paz. Em vez disso, sentiu seu orgulho ferido, uma irritação que mal conseguia compreender, mas que era inegavelmente real. Será que Deus não confiava em sua fidelidade? Por que esses avisos persistentes? Ele se retirou respeitosamente, mas dentro de si, uma lacuna invisível estava se ampliando. Com o passar dos dias, sua curiosidade por explorar e entender se aprofundava, ofuscando suas reflexões anteriores sobre Deus. Embora ainda liderasse os coros angélicos e os anjos continuassem com seu louvor, seu coração agora estava dividido.
Mais uma vez, Deus se dirigiu a ele, dizendo: Lúcifer, vejo o caminho que estás escolhendo e me entristece vê-lo assim. Sua luz está se transformando em sombra. Ainda há tempo, meu filho. Retorne, e o amor em você florescerá novamente. Mas Lúcifer, com um coração agora endurecido, ignorou o apelo, concentrando-se em seus próprios desejos e aspirações por glória. Internamente, começou a racionalizar seus pensamentos, questionando: eu não mereço mais? Deus, em sua paciência infinita, permitiu que Lúcifer fizesse sua escolha. Ele havia estendido todo o amor e misericórdia possíveis. Eu não o abandonarei, declarou Deus em uma advertência final. Mas você é livre para escolher seu caminho. Deus concedeu a Lúcifer uma segunda oportunidade, apesar da imensa tristeza que o envolvia, uma dor antiga e profunda. Ele sabia que poderia perder sua criação mais esplêndida. Sua misericórdia era ilimitada, mas ele precisava respeitar a autonomia de Lúcifer. Mesmo enquanto Lúcifer se afastava cada vez mais, Deus pensava: eu continuarei a amá-lo. Todo o céu parecia pausar, antecipando uma revelação monumental que colocaria à prova todos os seres celestiais, especialmente Lúcifer. Em sua sabedoria infinita, Deus escolheu adiar essa revelação, desejando dar a Lúcifer tempo para cultivar a humildade e fortalecer a fidelidade em seu coração. Ele se dirigiu a Lúcifer com uma voz repleta de amor e preocupação. Meu filho, uma grande revelação está por vir, e ela trará forças poderosas. A turbulência dentro de você será intensa, como uma tempestade que rasga os céus. Você deve se preparar, firme-se na obediência, pois o desafio será formidável. Lúcifer respondeu com sinceridade. Ele se ajoelhou diante de Deus, seu olhar repleto de reverência, e do fundo de sua alma, falou com uma voz gentil e resoluta: Pai, qualquer que seja o teste, desejo seguir seus mandamentos. Não posso prometer fidelidade perfeita, mas comprometo minha mais sincera intenção de permanecer devoto. Meu coração ainda pulsa com seu amor. Essas palavras eram genuínas. Lúcifer falava com o coração, e em sua alma cintilava um verdadeiro desejo de permanecer leal. Contudo, simultaneamente, em um recanto obscurecido de sua mente, a semente do orgulho continuava a crescer. Ele alimentava pensamentos que o diferenciavam de seus pares, refletindo silenciosamente: não sou eu o mais brilhante entre todos nós? Deus, sempre paciente, deu a Lúcifer mais uma oportunidade. Ele adiou a revelação iminente mais uma vez, dando a Lúcifer tempo e espaço adicionais para buscar a humildade. Lúcifer, este julgamento será formidável. Mesmo quando parecer que os ventos te desviam, lembra-te de tuas raízes, tua essência. Lembra-te que toda luz provém de mim, aconselhou Deus. A tentação enfrentada por Lúcifer espelhava o relato bíblico de Adão e Eva no Jardim do Éden, um paraíso terrestre que ecoava a harmonia do céu. Deus lhes havia concedido tudo, um refúgio de paz e amor, mas a presença da árvore do conhecimento do bem e do mal se destacava como um testemunho de sua liberdade e sua capacidade de escolher. Assim como a serpente seduziu Eva com a perspectiva de conhecimento divino, dizendo: serás como Deus, conhecendo o bem e o mal. Lúcifer encontrou uma tolice semelhante. Nesse sussurro sedutor surgiu o desejo de ascender além de sua dependência de Deus. A estrela da manhã, outrora um farol da aurora, virou-se contra a luz iluminadora que o havia nutrido, optando em vez disso por se aventurar em direção à escuridão. O livre-arbítrio, o dom mais precioso de Deus, também se revelou como a vulnerabilidade mais crítica tanto no Éden quanto no céu. O orgulho desbloqueou o caminho para a ruína e a serenidade perfeita foi fraturada.
As virtudes que outrora fortaleciam os anjos tornaram-se tênues e, pela primeira vez, o céu experimentou a sombra. O momento para a grande revelação e o teste supremo se aproximava inevitavelmente. Apesar de sua paciência infinita, Deus havia adiado repetidamente esse momento decisivo, dirigindo-se diretamente a Lúcifer, sussurrando ao seu coração: "Meu filho, o tempo da revelação está próximo, você deve se preparar." Era um aviso paternal, um apelo terno à humildade. Deus, que amava profundamente Lúcifer, acreditava que o amor ainda poderia triunfar sobre o orgulho que começava a apagar o seu brilho. Mas o período de espera tinha seus limites. Deus precisava considerar todos os seres celestiais, não apenas Lúcifer. Uma tensão palpável envolvia todo o céu, enquanto cada anjo se preparava para a revelação iminente, tomado por um profundo senso de expectativa. Naquele dia fatídico, Deus reuniu suas hostes celestiais, convocando anjos de todos os níveis para um encontro que iluminou o cosmos. Um silêncio reverente tomou conta e todo o céu parou em antecipação. Os céus se abriram, revelando a presença de Deus, resplandecente em majestade infinita. Então, como um trovão suave, sua voz ecoou pelo cosmos. "Eu criarei um universo material", declarou o Criador, "um reino onde a vida florescerá, uma manifestação do meu amor e glória em uma forma nova." Diante da Assembleia, ele revelou a visão do que estava por vir. Estrelas, galáxias e planetas em órbita harmoniosa, com a Terra destinada a sustentar a vida em sua expressão mais vibrante. Os anjos assistiam maravilhados, seus corações transbordando de alegria ao contemplarem o grande plano do Criador. Era uma revelação de maravilhas, como um sonho além de suas mais ousadas imaginações. Ainda assim, a proclamação de Deus tomou um rumo ainda mais profundo. "Eu não apenas criarei este universo. Nesse mundo, criarei seres à minha imagem e semelhança. Eles serão chamados humanos, serão feitos de carne e espírito, uma fusão do céu e da terra. E mais, nesse mesmo lugar, eu próprio me tornarei carne. A segunda pessoa da Trindade, meu filho, tomará forma humana. Seu nome será Jesus Cristo. E nessa humanidade, vocês me adorarão." O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Deus, o Eterno, estava chamando-os para adorá-lo não apenas como divino, mas também na figura humana de Jesus Cristo. Ele estava pedindo que se curvassem não apenas diante do esplendor divino, mas também diante de uma forma humana, frágil e humilde. Os anjos responderam com um tumulto de admiração e celebração. A ideia da luz divina encarnando como um humano era um maravilhamento tão profundo, tão sublime, que muitos ficaram tomados pela emoção. Era o ápice do plano de Deus, uma revelação do amor mais profundo e insondável. Eles exaltaram o Criador, sentindo-se honrados por fazer parte de um mistério tão profundo. Contudo, o mistério da encarnação era apenas o começo. Deus também revelou que a humanidade acabaria falhando, e ele se ofereceria em sacrifício por eles através da crucificação. Entre eles, uma figura se destacava por sua imobilidade. Lúcifer permanecia impassível, em silêncio e sem entusiasmo. Sua expressão parecia distante, como se a luz que o banhava não pudesse alcançar sua alma. Seus olhos eram como poços profundos e escuros, refletindo o turbilhão que se agitava dentro dele. Naquele momento, Lúcifer se opôs a Deus. Internamente, ele desmoronava diante da ideia de se prostrar perante um humano, de adorar a Deus através de um vaso mortal, um conceito que lhe parecia totalmente desconcertante e inaceitável. Ele questionava por que a perfeição absoluta escolheria se diminuir. Por que seres celestiais deveriam venerar um ser de carne?
Sabia do plano de Deus para criar humanos que inevitavelmente falhariam e se corromperiam. Ainda assim, Deus optaria por se sacrificar por eles. A ideia da crucificação horrorizava Lúcifer. Ele se enfurecia com o fato de que essas criaturas finitas e ingratas não apenas se voltariam contra Deus, mas também seriam seus algozes. Para ele tudo parecia absurdo, e ele observava o desenrolar do plano divino com descrença e desprezo. O profundo mistério da encarnação, a revelação de que o Criador se encarnaria em Jesus Cristo, despertava uma tempestade dentro dele. E dessa tempestade surgiu uma pergunta cortante: por que não eu? Durante eras, ele fora o ápice da beleza, o mais próximo do trono, a coroa da criação do Criador. Por que ele não fora escolhido para essa união divina? Ele sentia que seu brilho, esplendor e sabedoria o tornavam merecedor de um papel mais grandioso, mas Deus havia escolhido humilhar-se em forma humana. Dessas reflexões, uma amargura profunda brotou dentro dele, envolvendo seu coração como uma serpente, sufocando lentamente o amor e o respeito que ele um dia sentira pelo Pai. O momento decisivo chegou. Enquanto Deus estava cercado por uma hoste de anjos, eles, um a um, se ajoelhavam em adoração, aceitando a verdade da encarnação. No entanto, Lúcifer permaneceu em pé, seu corpo tenso, os olhos fixos no trono divino, seu coração fervendo com uma malícia silenciosa. Gradualmente, ele abriu os lábios e, com uma voz desprovida de calor, pronunciou uma única palavra que ecoou como um trovão pelos reinos silenciosos do céu. Não. Deus o olhou com olhos cheios de tristeza e afeto, mas tudo o que Lúcifer conseguia sentir era desprezo. Ele respirou fundo e, com mais intensidade, declarou novamente: não. Sua voz, fria e autoritária, soou como o decreto de um soberano. Aqueles ao seu redor tremiam, incapazes de compreender tamanha rebeldia. Como o mais luminoso, o mais esplêndido dos anjos poderia rejeitar o próprio Criador? Como ele poderia recusar obediência? Lúcifer então se voltou para a Assembleia de Anjos, sua postura assustadoramente calma, e começou a falar. Vocês não veem o erro? Não compreendem a absurdidade do que Deus nos exige? Sua voz, impregnada de uma sabedoria sombria, permeava a vastidão celestial. Ele nos comanda a venerar um ser inferior, a nos curvar diante da carne mortal. Isso não é honra, é degradação. Suas palavras, afiadas com intelecto e persuasão, criavam raízes nos corações dos anjos, plantando sementes de incerteza e abalando a tranquilidade que antes conheciam. Deus exige de nós o impossível, ele continuou, com fervor gelado. Não somos nós que devemos ceder a esse absurdo. É Deus quem está equivocado, quem se desviou. Por que devemos nos submeter a algo inferior? Nós, nascidos da pura luz, deveríamos ser exaltados, não rebaixados. Os anjos ouviam, suas mentes obscurecidas pela confusão. Suas palavras carregavam um ar de lógica e razão e, entre alguns anjos, as sementes da rebelião começaram a brotar. Lúcifer, com o carisma que sempre o definira, encontrava os olhares de cada um, sua expressão marcada por uma frieza resoluta. Assim, Lúcifer, outrora o primeiro entre os anjos, abraçou sua queda. Nesse momento crucial, o arcanjo Miguel interveio, diante de anjos abalados pela dúvida, ouvindo a retórica sedutora de Lúcifer, que misturava rebeldia e razão. Os argumentos de Lúcifer eram convincentes, infiltrando-se em suas consciências como um veneno sutil. Deus realmente exige muito de nós? É justo que ele nos peça para nos curvarmos diante de um humano, algo tão evidentemente inferior? Pensamentos antes impensáveis, agora lançavam sombras crescentes em suas almas luminosas.
Enquanto Lúcifer falava, sua carismática autoridade ressoava poderosamente, tornando quase impossível não ser cativado por sua entrega direta e assertiva, cada frase misturando sabedoria com rebelião. Mas em meio a esse discurso persuasivo, uma voz irrompeu com uma força que reverberou pelos céus. Uma declaração simples e cheia de convicção. Quem é como Deus? Essa voz vinha de Miguel, um arcanjo menor, menos renomado, mas cuja pureza irradiava com uma intensidade incomparável. Seu chamado cortou a assembleia como uma lâmina. Em apenas 3 palavras, Miguel expôs a falha central no raciocínio de Lúcifer. Quem é como Deus? Era uma afirmação de humildade, um reconhecimento absoluto de que ninguém poderia se equiparar ao Criador, nem mesmo a ilustre estrela da manhã. Os anjos estremeceram. As palavras simples e diretas de Miguel despertaram algo profundo dentro deles, reavivando a consciência de suas origens, sua lealdade e sua devoção suprema ao Criador. Lúcifer, ao ouvir o chamado desafiador de Miguel, virou-se para encará-lo, seus olhos ardendo com uma fúria gélida, mas também tingidos de surpresa. Até aquele momento, ninguém jamais ousara desafiá-lo tão diretamente. Miguel avançou, menor em estatura, mas irradiando uma ousadia inabalável. "Você é arrogante", declarou, sua voz trovejando como um trovão, mas firme com uma crença inabalável. Seu brilho, Lúcifer, tornou-se uma sombra que busca obscurecer o Criador. Não percebe que você se elevou acima de Deus? Uma agonia profunda atingiu o núcleo de Lúcifer, uma ferida recém-infligida pelas palavras cortantes de Miguel. Seu orgulho e suas aspirações estavam expostos, desnudos e envergonhados diante de todos. Raiva e humilhação o dominaram como ondas tempestuosas, golpeando seu coração. Apesar de tentar aparentar resolução, a dor das acusações de Miguel queimava intensamente dentro dele. "Você não entende nada", retrucou Lúcifer, esforçando-se para salvar seu orgulho. "É cego demais para enxergar a indignidade do que estão nos mandando fazer?" Sua voz permaneceu firme, mas a corrente de raiva e amargura distorcia seu tom. Miguel o observava, seu semblante calmo, porém inflexível. Sua voz suave carregava o peso de verdades monumentais. "Você perdeu a essência, caro Lúcifer. Isso não é sobre humilhação, é sobre amor. Deus escolhe manifestar-se em carne por amor a nós, e você o rejeita porque não consegue aceitar ser algo menos que supremo. Você perdeu de vista seu papel, esqueceu que você é apenas um reflexo de sua magnificência. Não é Deus que se diminui, é o seu orgulho que o eleva além de sua verdadeira natureza." Lúcifer não conseguia suportar o confronto. Era como se Miguel tivesse segurado um espelho, mostrando-lhe não sua antiga beleza, mas uma figura marcada pela amargura. A realidade daquela revelação, o amor que Miguel defendia com tanto fervor, era pesada demais para suportar. Silenciosamente, Lúcifer virou as costas, afastando-se de Miguel e da assembleia, sua postura rígida enquanto por dentro uma tempestade de fúria rugia. Na solidão, as lágrimas de Lúcifer escorriam, não de tristeza, mas de pura raiva e de um ódio profundo alimentado por seu ego ferido. Como Miguel ousava desafiá-lo, ele, o mais luminoso entre todos. E, no entanto, em algum lugar dentro de si, uma voz silenciosa sussurrava uma verdade insuportável. Talvez Miguel estivesse certo, o que apenas intensificava seu tormento. A aurora da rebelião, não conseguem ver? Deus exige o impossível de nós, murmurou para si mesmo, sua voz uma mistura de tons baixos e convicção inabalável. Ele espera que neguemos nossa essência, que nos curvemos a uma criação inferior, porque nós, criaturas de luz pura, devemos nos humilhar diante de seres feitos de barro.
Devemos mesmo adorar um Deus que foi crucificado, que permitiu que seu corpo fosse marcado, ensanguentado e que sofresse de forma inimaginável. Conforme as dúvidas de Lúcifer se espalhavam, cada vez mais anjos começavam a ecoar seus sentimentos. Lúcifer está certo. Não faz sentido que Deus exija algo assim. O ceticismo se propagava entre eles. E se Deus não for realmente divino? E se ele for apenas um anjo poderoso? Talvez apenas uma versão maior de Lúcifer? Essas perguntas plantaram sementes de dúvida em muitos corações. O olhar intenso de Lúcifer e suas palavras convincentes ressoavam profundamente entre seus irmãos celestiais. Lúcifer não baseava seus argumentos no ódio ou na violência. Em vez disso, ele falava de dignidade, da nobreza inerente à sua natureza celestial e de seu direito de preservá-la. Ele alcançava os corações de seus ouvintes, falando de liberdade, autonomia e do potencial de transcender sua existência atual. Ele visualizava um novo céu para eles, onde não seria necessário se curvar. Um reino onde seus talentos e brilho seriam reconhecidos sem subjugação. Deus nos deu o dom do livre-arbítrio, declarou Lúcifer. Então, por que não usá-lo? Por que não nos tornarmos quem fomos destinados a ser? A cada assembleia, seu número de seguidores crescia. Não eram os anjos menores que se uniam a ele, mas os mais magníficos, os mais sábios, aqueles a quem Deus havia concedido grande poder e beleza. Lúcifer os escolhia meticulosamente, atraindo para sua causa aqueles que, como ele, aspiravam a algo maior do que sua condição atual. Os mais brilhantes entre os anfitriões do céu, outrora considerados as joias da criação, agora se alinhavam em uma poderosa facção rebelde. Esses seres, epítomes da perfeição celestial, viam seu brilho projetar sombras à medida que sua luz se torcia em escuridão. Em uma dessas reuniões, Lúcifer se posicionou com firmeza diante de sua crescente legião. Nós somos o futuro, trovejou, sua voz ressoando como uma tempestade. Nós somos a iluminação que não se curvará. Recusamos permitir que nossa verdadeira natureza seja obscurecida por um ser inferior. Se Deus não nos conceder o status que merecemos, então o conquistaremos por nós mesmos. Suas palavras fervorosas incendiaram a paixão em cada anjo presente, enviando ondas de convicção através de suas essências. Seus discursos instilavam dúvidas nas crenças que eles haviam mantido por tanto tempo. Assim, sob o comando de Lúcifer, forjou-se um exército de rebeldes. Cada seguidor assemelhava-se a uma estrela que havia se desviado de seu curso, sua beleza transformada em instrumentos de insurreição. Os anjos, outrora os mais devotos, estimados e amados, agora se tornavam a primeira força militar registrada nos anais do céu. Em seus corações ardiam ambições, orgulho e o apelo de uma liberdade que, sem que percebessem, era uma prisão moldada por sua própria vaidade. Os céus, antes um reino de tranquilidade inquebrantável e harmonia, tremiam sob a iminência de um conflito devastador. Em um setor isolado do céu, Miguel permanecia resoluto e inabalável, o pequeno arcanjo que ousara enfrentar Lúcifer. Brandindo sua espada no alto, ele proclamava mais uma vez: quem é como Deus? Esse clamor, potente em sua simplicidade, despertava aqueles que ainda nutriam dúvidas. Miguel, a personificação de profunda humildade e força formidável, posicionou-se à frente contra as poderosas legiões de Lúcifer, pronto para defender a honra do Criador. Apesar de saber que suas forças eram superadas em número e poder pelos numerosos seguidores de Lúcifer, sua determinação permanecia inabalável. Sua fé era sua armadura, sua fidelidade, sua arma. Assim, desenrolou-se o confronto supremo entre a luz e as trevas no céu.
Lúcifer, outrora celebrado como o mais radiante entre os anjos, a estrela da manhã, havia transformado seu brilho em uma revolta que alteraria eternamente os anais da criação. O conflito inicial era uma disputa fraterna, e a cada golpe, a cada embate, o tecido dos céus se rasgava, e o cosmos parecia reter o fôlego em expectativa. A batalha começou com uma intensidade que abalou o próprio núcleo do céu. De um lado, Lúcifer liderava suas forças rebeldes, sua magnificência agora envolta em trevas, sua radiância distorcida em malevolência. Opondo-se a ele estavam os anjos leais, reunidos por Miguel, o pequeno arcanjo, que se erguera com uma fortaleza de aço, sua fé inabalável, repleta de humildade e valor. O que antes era um reino de tranquilidade e harmonia, tornou-se uma espetacular arena de conflito. Um embate de luz contra sombra, fidelidade contra revolta. Os combatentes lutavam ferozmente, seus golpes e paradas iluminando os céus com rajadas de luz que pareciam chuvas de meteoros, pintando um quadro feroz de desafio celestial. Os anjos caídos, anteriormente celebrados por sua beleza e poder, agora estavam envolvidos em um conflito feroz. Os céus rugiam com uma fúria implacável, enquanto os anjos leais lutavam com uma calma resoluta, movidos por sua devoção e amor pelo Criador. Na linha de frente desse exército celestial, Miguel, o menor dos arcanjos em posição, liderava seus irmãos com uma paixão que ressoava pelo cosmos, proclamando: "Quem é como Deus?" O verdadeiro poder de Miguel não derivava de seu status ou brilho, mas de sua fé inabalável. Ele não lutava por honra pessoal ou vaidade, mas por acreditar nas virtudes da bondade, luz e verdade. Essa convicção o fortalecia imensamente, tornando-o mais poderoso a cada momento. Os anjos leais eram fortalecidos por uma força divina, um lembrete de que eram apoiados pelo próprio Criador, o que lhes conferia uma força além de qualquer poder terreno. Lúcifer, consumido pela fúria, tentou subjugar Miguel. Ele ascendeu, suas asas lançando uma sombra profunda sobre aqueles que o observavam, declarando: "Eu fui o primeiro, eu sou a verdadeira luz." No entanto, suas proclamações soavam vazias, apenas uma sombra de sua antiga glória. A luz dentro dele havia se torcido em trevas, e embora seu poder ainda fosse grande, não podia obscurecer a pura verdade que Miguel empunhava como uma chama constante. A batalha se intensificou, e os próprios céus pareciam sofrer com o conflito. Anjos que não participavam do combate assistiam com uma mistura de admiração e tristeza, sobrecarregados pela dura realidade da rebelião. A serenidade que antes fundamentava o céu estava agora rompida e a ordem perfeita estava à beira do colapso. No entanto, em meio à ruína, a esperança persistia. A fé e o amor divino dos anjos leais eram evidentes em cada golpe e avanço que faziam contra Lúcifer e seus aliados. Finalmente, o lado da justiça emergiu vitorioso. Miguel, com sua espada erguida, desferiu o golpe decisivo ao proclamar: "Pelo poder de Deus, caia, Lúcifer." Naquele instante, as trevas se despedaçaram, e a outrora formidável rebelião começou a se desintegrar. Os anjos caídos, representando 1/3 de todos os seres celestiais, foram expulsos, lançados como meteoros dos céus. Lúcifer foi transformado em Satanás e, juntamente com seus seguidores, foi lançado nas profundezas do abismo. Um silêncio profundo tomou conta do céu, uma quietude marcada pela dor de uma perda irreparável. O conflito deixou feridas profundas, uma aflição duradoura no paraíso que apenas o amor e o tempo poderiam curar. Os anjos leais carregavam o peso do conflito em seus corações, mas eram consolados pelo conhecimento de que a luz havia prevalecido, verdade, fé e esperança, virtudes eternas que permanecem invencíveis. Nessa vitória, o céu reafirmou uma verdade atemporal.
o bem invariavelmente supera o mal, não pela força ou agressão, mas porque a bondade é intrinsecamente divina, uma radiância que nenhuma sombra pode apagar. O orgulho, a malícia e a ambição podem travar batalhas ferozes, mas são transitórios diante da pureza eterna do amor e da lealdade. Com o fim da batalha, o céu, apesar de suas cicatrizes, sustentou sua tranquilidade. A declaração de Miguel, quem é como Deus, agora ressoava por todas as expansões do universo, permanecendo como uma verdade inabalável e perpétua, um testemunho da glória infinita de Deus e da supremacia incomparável de seu amor sobre todas as coisas. Os portões do céu abriram-se amplamente para expulsar os dissidentes. Lúcifer, anteriormente celebrado como a estrela da manhã, foi lançado em um abismo profundo e escuro junto com seus seguidores, afastados da luz divina. Enquanto eram expulsos, até mesmo o céu parecia estremecer. Os anjos, outrora resplandecentes e poderosos, semelhantes ao brilho das estrelas, caíram como meteoros exilados, banidos para um mundo inferior de caos e sombras, um reino de exílio eterno, onde a radiância de Deus não era visível nem sentida. Agora conhecido como Satanás, Lúcifer sentiu o impacto de sua queda como se estivesse sendo marcado por ferro em brasa. O rompimento completo com Deus, com a luz e a serenidade do céu, infligiu um tormento mais excruciante do que qualquer aflição física. O domínio para o qual ele e seus seguidores foram condenados não era ainda o inferno definitivo, mas um estado de turbulência e isolamento espiritual profundo, uma região inalcançável pela paz e glória. Esse lugar refletia um sonho quebrado, uma distorção da ordem celestial, completamente separado da santidade. Para Satanás, esse banimento marcou a perda de seu propósito original. No entanto, movido por orgulho e fúria, sua inimizade assumiu um novo objetivo. Se ele não podia mais compartilhar da glória de Deus, resolveu destruí-la onde quer que ela existisse. Nas profundezas de seu desespero, sua atenção voltou-se para a criação, o mundo físico que Deus havia prometido trazer à existência. Em sua mente distorcida, começou a se formar um plano. Se o céu lhe havia sido negado, ele corromperia a criação mais preciosa de Deus, humanidade. A ideia de arrastar os humanos, criados à semelhança de Deus, para as trevas, enchia-o de uma sombria sensação de satisfação. Os humanos haviam usurpado seu lugar ao lado de Deus. O amor e a bondade inatos neles, as mesmas virtudes que ele desprezava, agora se tornariam o foco de sua ira. Seu propósito era claro. Se ele e seus anjos rebeldes não podiam desfrutar da presença de Deus, então os humanos também não deveriam. Esse ódio e amargura evoluíram para uma cruzada, um desejo ardente de subverter a criação divina e manchar a inocência da humanidade. O banimento de Lúcifer e sua legião de anjos caídos inclinou a balança do bem e do mal no universo. A partir de então, o mal existiria não apenas como ausência de bondade, mas como uma força deliberada e estruturada. Os demônios, sob o comando de Satanás, passaram a influenciar o mundo físico, desviando os humanos, alimentando sentimentos de orgulho, inveja e desespero, as mesmas emoções que haviam precipitado sua queda. Deus, em seu amor e justiça, permitiu essa separação. A expulsão não foi apenas uma punição, mas uma manifestação da justiça divina. Os anjos que escolheram a rebelião e rejeitaram o amor e a santidade de Deus já não podiam permanecer em sua presença. O amor de Deus permaneceu inabalável, mas sua justiça exigia equilíbrio. Aqueles que se afastaram da luz não poderiam mais desfrutar de seu calor. Nesse ato, o equilíbrio perfeito entre o amor e a justiça divina foi preservado. A justiça determinou a separação, mas o amor ainda permitiu que os caídos existissem, embora em uma escuridão que eles mesmos escolheram. A saga de Lúcifer, agora Satanás,
não termina com seu banimento, mas continua no eterno conflito entre o bem e o mal no mundo. Sua queda, sua inimizade e seu desejo de corromper a humanidade persistem em cada tentação e batalha espiritual enfrentada pelos seres humanos. O mal tenta penetrar no espírito humano, na sua liberdade e na sua aspiração à grandeza, mas essa influência é limitada e, no final, a bondade que emana de Deus prevalece. O conflito entre o bem e o mal, que teve origem no céu, agora se manifesta na terra, nos corações de todas as pessoas. Satanás e seus seguidores se esforçam para extinguir a luz em cada alma, mas a graça, o amor e a justiça de Deus brilham constantemente, reforçando a verdade de que, embora o mal seja vocal e persistente, a bondade triunfará no final. A queda de Lúcifer marcou o início de uma luta eterna, um testemunho do poder inegável da bondade, da luz e do amor divino. Assim como no céu, também na terra, a pergunta de Miguel permanece relevante. Quem é como Deus? Desde seu banimento, Lúcifer, agora conhecido como Satanás, tem sido movido por um único objetivo: degradar a criação da qual ele um dia fez parte. As Escrituras detalham diversos episódios em que Satanás surge como o tentador, mirando não apenas pessoas comuns, mas figuras centrais na história religiosa. Um episódio marcante é descrito no Novo Testamento, quando Satanás tenta Jesus durante seu tempo no deserto. Após jejuar por 40 dias e noites, Jesus encontra Satanás, que o tenta com ofertas de sustento, segurança e soberania. Satanás desafia: se você é o Filho de Deus, transforme estas pedras em pão. Depois, leva Jesus ao ponto mais alto do templo, instigando-o a se lançar para ser resgatado por anjos, provando assim sua divindade. Por fim, apresenta a Jesus uma visão de todos os reinos do mundo, prometendo entregá-los em troca de adoração, tentando desviar a devoção que pertence somente a Deus. As respostas de Jesus a cada tentação destacam sua profunda resiliência espiritual e confiança inabalável em Deus. Ele rejeita decisivamente todas as ofertas de Satanás, citando as Escrituras para reafirmar que o verdadeiro poder e glória pertencem exclusivamente a Deus. Essa interação demonstra mais do que um simples confronto. Ela ressalta a força da fé e da humildade ao resistir até mesmo às tentações mais sedutoras. Jesus exemplifica que o verdadeiro poder não está em milagres ou riquezas terrenas, mas na obediência firme e na devoção a Deus. Outro relato de provação é encontrado na história de Jó. No livro de Jó, Satanás apresenta-se diante de Deus e, com uma mistura de arrogância e desafio, questiona: acaso Jó teme a Deus sem motivo? Aqui, Satanás não apenas testa a lealdade de Jó, mas também tenta minar a integridade da fé em si mesma. Ele insinua que a piedade de Jó é condicional, dependente apenas das bênçãos divinas. Essa acusação é um ataque direto à essência do amor e da fé, sugerindo que ninguém, nem mesmo um homem devoto como Jó, poderia permanecer fiel sob a adversidade extrema. A história de Jó revela a capacidade de Satanás de atacar a fé em sua base, infligindo sofrimento e desespero. Ainda assim, a reação de Jó, marcada pela dor e pela dúvida, serve como uma poderosa lição de fortaleza espiritual. Por meio de sua perseverança, Jó demonstra que a fé não é apenas uma resposta à boa sorte, mas uma lealdade profunda e duradoura que resiste a grandes provações. Apesar dos esforços de Satanás, a fé inabalável de Jó permanece como um testemunho atemporal do poder de resistir ao mal e manter a confiança em Deus. Além disso, outro momento significativo da interferência de Satanás ocorre no Jardim do Éden. Nesse cenário idílico, criado pelo amor ilimitado de Deus para o início da humanidade, Lúcifer viu uma oportunidade de corroer a inocência dos primeiros humanos, Adão e Eva,
tornando-os as primeiras vítimas de sua rebelião contra o Criador. Assumindo a forma de uma serpente, uma criatura associada à traição e ao engano, ele se aproximou de Eva com frases tentadoras e duvidosas. Foi isso mesmo que Deus disse, que vocês não podem comer de nenhuma árvore do jardim? Ele começou com uma pergunta, plantando uma semente de desconfiança. Seu método não foi a força bruta, mas sim um murmúrio suave que penetrou no coração de Eva como um veneno. Lúcifer dominou a arte de transformar um simples desejo em uma compulsão avassaladora, convertendo a incerteza em uma ação decisiva. Vocês serão como Deus, conhecendo o bem e o mal. Essa afirmação condenou a humanidade. Adão e Eva, atraídos pela possibilidade de transcender seus limites mortais e alcançar a divindade sem obedecer ao Criador, cederam, mergulhando a si mesmos e o mundo nas profundezas do pecado. Com esse único ato de tentação, Lúcifer realizou sua sombria ambição desde as profundezas. Separar a criação de seu Criador, introduzindo o conflito celestial no espírito humano. A influência de Lúcifer persiste. Sua presença continua a gerar conflitos na vida humana. Cada tentação, cada momento de hesitação, reflete aquela decisão inicial no Éden, junto com as provações enfrentadas por Jó e Jesus. O mal ressoa como um eco daquela antiga revolta. Uma voz incessante que tenta nos desconectar da essência de tudo o que é bom. No entanto, por meio de cada narrativa bíblica, de cada história de resistência, somos assegurados de que a virtude prevalece, de que a fé e o amor oferecem o remédio contra a inimizade e o desespero. No livro do Apocalipse, a Bíblia descreve o destino final e o papel sinistro de Satanás nos tempos do fim. Repleto de imagens vívidas e profecias, ele retrata Satanás como o grande dragão, o inimigo formidável tanto da humanidade quanto de Deus, determinado a corromper a criação até o fim. O autor do Apocalipse, João, compartilha uma visão dos últimos dias, um tempo em que o mal atinge seu ápice e a luta entre o bem e o mal se intensifica de forma sem precedentes. Nessa narrativa, Satanás é retratado como a antiga serpente, outrora conhecida como Lúcifer, a estrela da manhã, agora transformada em um poderoso dragão que simboliza o mal e a enganosa destruição que ele exerceu desde sua queda. Essa antiga serpente, a origem do primeiro pecado da humanidade no Éden, visa destruir toda virtude e luz remanescente no fim do mundo. O Apocalipse fala de um tempo de grande tribulação, marcado por desastres e provações, dividindo a humanidade entre os seguidores de Deus e os enganados pelo mal. Aqui, Satanás assume seu papel como o grande enganador, que sempre tentou desconectar a humanidade de Deus. À medida que o fim se aproxima, ele redobra seus esforços, usando todas as táticas ao seu alcance para cumprir sua agenda de devastação e engano. Ele é descrito como o acusador dos fiéis, tentando incessantemente desviar os justos, plantando sementes de dúvida, tentação e desespero. A visão de João culmina com Satanás enfrentando Miguel e os exércitos celestiais em um confronto final. Este monumental confronto continua a guerra celestial que começou com a expulsão de Lúcifer do céu. À medida que o tempo atinge seu ápice, o conflito escala para sua fase mais intensa. O Apocalipse descreve Satanás como o arquiteto por trás da besta e do falso profeta, entidades nefastas que surgem na terra para fomentar o caos e promover a adoração de ídolos. Através desses agentes, Satanás tenta erguer um reino que se opõe diretamente à soberania de Deus. Este império falso, uma perversão do reino divino, reflete o desejo de Satanás de ser reverenciado como uma divindade, levando à degradação final da criação. Aqui emerge sua mais profunda aspiração: conquistar a glória que sempre cobiçou, mesmo que isso signifique recorrer ao engano e à opressão.
O Apocalipse culmina com a descrição da vitória definitiva de Deus sobre o mal. Após a intensa tribulação e a batalha final, Satanás é derrotado e o reinado do mal é desmantelado para sempre. Em um ato vívido e simbólico, Satanás é capturado e lançado no lago de enxofre ardente, um lugar de tormento eterno, onde ele é incapaz de causar mais danos à humanidade ou afetar a criação. Este ato de justiça suprema confirma o destino inevitável de Satanás e de seus seguidores, uma eternidade irrevogavelmente separada da magnificência de Deus. A queda de Satanás no Apocalipse marca a suprema afirmação da soberania de Deus sobre o mal. No perfeito equilíbrio entre amor e justiça, Deus permite a existência do mal até certo ponto, concedendo à humanidade a liberdade de escolher seu caminho. Contudo, no final de todas as coisas, quando cada prova foi enfrentada e cada escolha feita, o mal é derrotado de forma conclusiva. Este desfecho final não é apenas resultado das más ações de Satanás, mas uma reafirmação do poder soberano de Deus sobre toda a criação. Na sua derrota final, Satanás simboliza o colapso de uma rebelião, uma luz outrora brilhante que, apesar de sua ambição e ódio, jamais poderia eclipsar o amor e a bondade no coração da existência. A derrota de Satanás no Apocalipse carrega um significado profundo para o curso e o destino da humanidade. Enfatiza que, embora o mal possa parecer formidável, sua duração é finita e sua influência é insignificante em comparação com a natureza eterna de Deus. A bondade prevalece não apenas pela força, mas porque está intrinsecamente ligada à verdade, justiça e amor. O conflito final entre o bem e o mal é um testemunho da garantia divina de restauração e redenção para aqueles que escolhem a luz em vez da escuridão. Nos tempos contemporâneos, a narrativa do Apocalipse serve como um alerta de que, embora Satanás continue tentando enganar a humanidade, seu destino já está determinado. Suas capacidades são limitadas e sua insurreição está fadada ao fracasso. A história de sua queda e derrota nos tempos finais reforça o otimismo de que a retidão, independentemente dos desafios enfrentados, triunfará inevitavelmente. Fé, esperança e perseverança são as ferramentas espirituais que nos aproximam de Deus, reafirmando que a vitória final pertence às forças do bem e garantindo que a luz de Deus iluminará o cosmos eternamente. Se você está fascinado pela história da queda de Lúcifer, certamente vai querer explorar as narrativas intrigantes das 10 profecias encontradas no livro do Apocalipse. Essas profecias detalham o fim definitivo de Lúcifer e seu envolvimento nos eventos finais da batalha cósmica entre o bem e o mal. Elas esclarecem os últimos esforços desesperados de Satanás para corromper o mundo. Descubra como a rebelião de Lúcifer não apenas moldou seu próprio destino, mas também está intimamente ligada ao futuro da humanidade e à vitória definitiva da justiça divina. Prepare-se para mergulhar na resolução de uma saga que começou com uma queda e culmina em uma revelação profunda. Clique no vídeo na tela para assistir. Você não vai querer perder isso.